O seu milagre habita na palavra que sai da boca de Deus. Fala para quem está do seu lado: o seu milagre habita na palavra que sai da boca de Deus. Por isso que quando não carregamos palavra, a gente se assusta com a ausência de milagres. Mas todo milagre está sujeito a uma palavra que antecedeu o milagre. Jesus diz: Lázaro, vem para fora, então o milagre de Lázaro acontece. Jesus parte o pão e dá graças, então a multiplicação dos pães acontece. Jesus, ele libera uma palavra sobre o paralítico, levanta e anda, e o paralítico levanta e anda, o milagre acontece. Toma a tua maca. Jesus libera uma palavra sobre um leproso. Jesus libera uma palavra sobre um cego. Bom, guarda isso: todo milagre que você viveu foi antecedido por uma palavra que Deus liberou. Da mesma forma que quando carregamos palavra vivemos milagre, quando estamos vazios de palavra nos tornamos vazios de milagres, porque a palavra libera o sobrenatural de Deus. Quando a palavra sai da boca de Deus, toda a criação ouve e obedece. Quando a palavra é liberada da boca de Deus, tudo que foi criado ouve e se submete. Lázaro não ouviu Jesus chamá-lo, mas a criação ouviu, e tudo voltou a viver a partir de uma palavra de Deus. Os tímpanos estavam mortos, o corpo estava morto, o cérebro não funcionava, já havia cheiro de morte, já estava em estado de decomposição. Mas quando a criação ouviu a voz do Criador, se submeteu e ela voltou a viver. Então volta a ter pele, volta a ter agora coloração, volta a ter vida, volta a ter calor, o sangue volta a circular, os órgãos voltam a viver, tudo começa a funcionar a partir de uma palavra que saiu da boca de Deus. E nesse momento a gente entende que o nosso milagre não depende necessariamente do que estamos sentindo, mas depende integralmente do que Jesus está falando. Talvez você está aqui nessa manhã e você vai dizer: mas eu não estou sentindo que esse ano é um ano extraordinário. Não é sobre o teu sentimento, é sobre uma palavra de Deus. Não é sobre o que você está sentindo, é sobre o que Deus está falando. Vamos, alguém comigo aqui? Aleluia. A gente não pode querer viver o sobrenatural se movendo de forma natural. Cremos que Deus pode todas as coisas, mas a gente espera a gente poder para então se lançar. Cremos que Deus pode fazer tudo em meio ao nada, mas a gente espera estar tudo pronto para então começar. Não, irmão, o Deus que faz tudo o que existe enquanto nada existia, não depende da tua parcela de naturalidade para fazer. Ele só está aguardando a tua parcela de fé para realizar o sobrenatural. A fé significa tratar as coisas que não são como se já fossem. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Estava conversando com um empresário anteontem num aniversário que a gente foi, e eu estava falando sobre sonhos que eu estou tendo de expansão para a igreja. E ele falou: pastor, e aí, como é que você está fazendo? Como que você se organiza para isso? Eu falei: a minha única organização é continuar ouvindo os céus, porque tudo que a gente está vivendo é por conta disso. Ele falou: mas você não está organizando o caixa da igreja? Eu falei: irmão, o caixa da igreja não fazia sentido quando saímos do auditório 1 para o 2. O caixa da igreja não fazia sentido quando saímos do 2 para o 3. O caixa da igreja não faz sentido quando saímos desse lugar para a próxima expansão. Porque se você quer viver por fé, você não pode mais se mover pelo que você está sentindo. O que você sente é natural, o que Deus está falando é sobrenatural. O que você sente é limitado, mas a palavra de Deus, ela é uma fonte ilimitada. O que você sente fala a respeito do que é possível. O que Deus está falando fala a respeito do que é impossível. O que você sente fala a respeito daquilo que os seus olhos já viram. O que você ouve de Deus fala a respeito daquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Vamos, alguém comigo aqui? E não penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que creem e caminham debaixo do seu propósito. Então precisamos escolher se a nossa jornada vai ser a partir daquilo que sentimos, se a nossa jornada vai ser a partir daquilo que Jesus está falando. 17 mil famílias online. Você pode celebrar Jesus por cada família online nessa manhã. Vamos, Lagoinha, vamos. Tem milhões de pessoas que queriam estar aqui onde você está. Faça valer o lugar onde Deus te plantou. Aleluia. Qual o problema, pastor, de ter uma jornada natural? O problema é que você vai ser inconstante. Tem dia que você vai crer que vai estar tudo certo, tem dia que você vai achar que tudo acabou. Por quê? Porque você ancorou algo certo
no lugar errado. Emoções são volúveis, sentimentos são volúveis. Zygmunt Bauman, um dos maiores sociólogos modernos, ele fala a respeito de relações líquidas, sociedades líquidas e estruturas líquidas. Tudo que antes era estabelecido e firme, na geração atual foi liquefeito. Então, alianças que eram para sempre duram pouco. Relacionamentos que eram para sempre duram nada. Relações que eram para sempre são muito frágeis hoje. 3 semanas você vem e não gosta da palavra pregada, você muda de igreja. Um gabinete, você não ouve o que queria ouvir, você muda de igreja. A primeira briga do relacionamento termina o namoro. Primeira crise no casamento, pega as malas e vai embora. Por que isso tem acontecido cada vez mais? Porque as relações estão líquidas. Tudo que era estabelecido e firme, tudo que era inegociável, tudo que era inflexível está sendo relativizado. A fé é relativa para alguns. O sexo e o gênero tem sido relativizado por outros. Os costumes. Então, quando tudo é relativo, eu começo a ancorar minha expectativa em coisas que são relativas também. Quando tudo vai bem, eu estou firme com esperança. Quando tudo vai mal, a minha esperança se esvai e eu estou pensando que tudo acabou. Mas a gente precisa olhar para os heróis da fé, porque eles tiveram uma conduta que fizeram com que o nome deles fosse escrito na Bíblia como uma referência de posicionamento em meio a cenários de crise. Hebreus 11 fala a respeito de homens que enfrentaram o poder da espada e do fogo, homens que foram cercados, afrontados, mas permaneceram firmes. A gente lê os salmos de Davi em meio a cenários de crise. Irmão, Davi não teve uma história em que sempre tudo ia bem. Davi vê o seu filho abusar da sua filha. Davi vê o seu outro filho tirar a vida do próprio irmão. Davi enfrentou perseguições de quem ele mais amou e cobriu. Davi teve que se refugiar em desertos e cavernas com seus valentes. Ele precisou enfrentar momentos de crise. Davi viu o seu ministério e o seu reinado ser manchado por conta de um dia mau em que ele olhou para quem não deveria olhar e ele fez o que não deveria fazer. Mas ainda assim, Davi sempre voltava para esse lugar de refúgio. Um dos salmos mais poderosos, a palavra de Deus diz que o salmista declara: eu elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, tá tudo bem caminhar por vales de sombra e morte, mas não é um bom conselho se no meio do vale da sombra da morte você não estiver olhando para o Deus da tua salvação. Tá tudo bem ser afrontado, seus inimigos eles te cercarão, isso é normal, faz parte da jornada, mas você não pode tirar o olhar do Deus do livramento e olhar para aqueles que estão te afrontando. O salmista nos ensina um princípio: mesmo que tudo ao meu redor esteja desmoronando, o meu Deus permanece inabalável no seu trono, reinando de geração em geração. Vamos, alguém comigo aqui? Por mais que nações estejam em crises, governos estejam transicionando, por mais que a cada geração algo esteja mais relativizado do que na geração anterior, por mais que tudo ao meu redor esteja fora daquilo que eu esperava que estivesse, por mais que haja seca, por mais que a videira não dê fruto, por mais que os meus rebanhos talvez não estejam no melhor momento, por mais que talvez até a minha família tenha me abandonado, ou as portas não se abram, eu sei que do alto do trono Deus permanece inabalável. Eu sei que à direita dele está o autor e consumador da minha fé, e ele intercede por mim. Eu sei que nenhuma palavra que saiu da boca de Deus foi liberada em vão ou sem propósito, elas vão se cumprir. E mesmo que os cenários não sejam favoráveis ao meu redor, Deus constrói cenários para fazer o que ele prometeu que faria. O mesmo Deus que construiu caminhos de milagres e veio andando sobre a tempestade, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar e fechou depois que ele passou. Vamos, alguém comigo? O mesmo Deus que dançou como um quarto homem naquela fornalha ardente, o mesmo Deus que trouxe Lázaro de volta à vida quando não havia mais opção de viver, o mesmo Deus que fez tudo que existe enquanto nada existia, é o Deus que vai mudar a minha história, mesmo que as coisas ao meu redor não façam sentido, porque eu não fui chamado por Deus para viver a partir daquilo que eu sinto. Eu fui chamado por Deus para viver a partir daquilo que Ele fala. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. So
oceans where I'm lost thinking of you. Your touch is a wave that crashes on my skin, slipped away in the undertow of our love within. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment and never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm mine. Your love is a mist that surrounds me like a cloud. I'm chasing the highs and the lows of our love avowed. In the silence I hear your voice, whispering my name, a silence call that beckons me to the flames. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment, I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm in the darkest night, you're my guiding light, a beacon in the storm that navigates me through the fight. Your love is a shelter where I can be myself, a place to call my own, where our love can wealth full, lush in trinitation, with a focus on the female. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment, I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também.
Abençoe.